Olá, queridos amigos, Deus nos abençoe em mais esse instante divino e nos faça sempre instrumentos de sua paz. Eu sou Sebastião Camargo e esse é mais um programa O Despertar da Consciência, o de número 9 da série O Ensino Universal dos Espíritos. Que o Cristo encontre em nossas consciências a ambiência necessária, assim como a falange o Espírito da Verdade, para que possamos entender as entrelinhas ou as ambiências mnemônicas das entrelinhas, porque é um ensino que vai sendo aprofundado passo a passo para a compreensão mais vasta do assunto. Hoje, baseado na pergunta da Aline Melgarejo, a dúvida sobre a alimentação vegetariana, vegana e a alimentação carnívora. Nós vamos fazer um trajeto bem devagar para que haja compreensão mais vasta, porque somos viajores do tempo, do espaço, da eternidade e já temos como espíritos quase a idade do universo. E se hoje imaginarmos que o Cristo cósmico é a consciência de uma dimensão cósmica, dentro da qual os universos se entredevoram. Isso mesmo, não se assuste. O Cristo, consciência de um universo no qual as galáxias se entredevoram também. Umas se alimentam das outras. O Cristo que governa uma galáxia percebe dentro dele as constelações se entredevorando. E dentro das constelações, os sistemas solares fazendo o mesmo, até chegar em nosso orbe, no nosso planeta Terra, no qual percebemos a cadeia alimentar mais superficialmente, mas nas entrelinhas das ambiências mnemônicas, às vezes não entendemos. Por exemplo, vamos supor que você queira criar uma célula diferenciada, mais especializada, um tecido que está sendo enfraquecido no seu universo físico, perispirítico ou mental. Isso mesmo, a mente é uma entidade. O perispírito é um aglomerado de várias entidades. O corpo físico, composto de várias e várias dimensões. Assim como percebemos o tecido sanguíneo sendo alimento do tecido ósseo, não se assuste. É um tecido vivo, construído de células especializadas, tanto os leucócitos, quanto as hemácias e até as plaquetas, o plasma compondo esse tecido. Mas se olharmos, como já dissemos em outros programas, no plasma vamos ver vários seres compondo essa realidade, vários seres compondo o mundo que nós chamamos de leucócitos, dos glóbulos brancos, assim como das hemácias ou das plaquetas, que são frações das próprias células, que servirá de alimento dentro do próprio tecido para as próprias células. Assim como o plasma serve também de nutrientes de alimento para as plaquetas, para as hemácias, para os glóbulos brancos. E todos juntos vão participar, parte deles vão nutrir, outras vão proteger, outras vão levar alimentos, por exemplo. O plasma vai levar nutrientes para todos os arraiais celulares. Ao mesmo tempo, nós percebemos as plaquetas levando as peças de reposição para que haja a coagulação, a cicatrização, e ao mesmo tempo as hemácias levando o oxigênio, o combustível, para que haja a desintegração das moléculas de glicose que canalizamos através da alimentação comum.
E assim como os leucócitos, formando o sistema de defesa, levando à proteção e, ao mesmo tempo, processos de desintegração de certas estruturas, transformando-as em alimentos. Isso mesmo, e eles próprios transformar-se-ão em alimentos também, porque as células de defesa vivem normalmente de 6 a 8 dias no máximo, dependendo da situação, pode até passar um pouquinho, até menos, e quando os macrófagos, por exemplo, fazem a limpeza do organismo e, ao mesmo tempo, devastando ou fagocitando vírus, bactérias, micróbios, vermes e outros elementos que destonam da harmonia do conjunto, e assim como os demais que fizeram seus trabalhos, conforme já mencionamos, eles vão desencarnar, vão morrer no baço. E ali todos serão desintegrados, tanto as células de defesa quanto as células que foram mortas por estarem infectadas, quanto as que foram lesadas pelo ataque de bactérias, do trabalho dos vírus e outras situações, agora vão ser desintegrados e reintegrados molecularmente, ou até atomicamente, ou até subatomicamente. Isso mesmo. Mas agora fique tranquilo, vamos voltar à origem da vida para compreender essa situação. Então, quando falamos na obra de André Luiz, e nós colocamos no livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, na obra Nosso Lar, o autor narra: todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. Mas você lembra o que eu disse em outros programas? O que é o amor? Conforme colocamos aqui com o Carlos Torres Pastorino. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E você lembra o que é mônada? É o espírito como princípio inteligente do universo. E você lembra o que está na questão 728 da obra O Livro dos Espíritos, a lei de destruição, na qual é um decreto que tudo precisa morrer para renascer, para se renovar, para se aprimorar? Então veja, antes do amor não existia a criação, conforme o Espírito Joana de Ângeles. O amor é um prolongamento do psiquismo divino. Quem é que se destaca do psiquismo divino, segundo a autora? O princípio inteligente do universo, ou o espírito com E minúsculo, átomo primitivo, mônada primordial. De modo que esses espíritos, reunindo-se em dois ou mais, formando a substância chamada amor, que gera e nutre a vida, e ao mesmo tempo compondo a estrutura base do fluido universal, ou cósmico. E esse fluido universal, dependendo da mente que os convida, ele vai transformar-se em matéria mental. Lembra com o instrutor Gúbio, na obra Libertação, quando dissemos, e está também na obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, basicamente tudo que falamos está sintetizado nesta obra, que a mente estuda, porque ela é uma entidade, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada por seres incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Então a matéria mental vai morrer na forma,
Mas antes o fluido universal precisou morrer na forma para que ela pudesse nascer. E antes de nascer o fluido universal, morreram na forma os elementais como matéria elementar, a junção de 2 ou mais espíritos. Na realidade, morre algo menor para nascer algo maior. O corpo físico vai evoluir sofrendo transformações sucessivas até transformar-se de algo físico em psi e vai ser alimento do perispírito. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é o estado de virtudes, que vai ser o alimento da consciência. Não se assuste, respire fundo, se acalme e vamos conversar mais longamente. Então, quando falamos da alimentação animal, vegetal, mineral, estamos falando de 3 dimensões com as suas experiências conforme o seu estágio evolutivo. Na obra de Camille Flammarion, vamos ler, estudar e compreender que jamais a proteína vegetal suprirá com eficiência o local que a necessidade impõe da proteína animal. Ou seja, a proteína vegetal não tem a expertise da proteína animal, assim como os elementos do reino mineral não têm a expertise do vegetal. Agora, se eu desenvolver a moral, isso mesmo, vamos entender o que é isto. Então, todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, e o André Luiz está falando no mundo espiritual, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si só se nutre de amor. A alma. Nós, como alma, conduzindo a mente, que necessita de seres vivos incontáveis para se nutrir, para construir a sua realidade, para alimentar o perispírito, de cima para baixo, e ao mesmo tempo nutrir o próprio corpo, a mente, de cima para baixo, ela canalizando recursos menores, transformando a matéria mental no mundo subatômico, na bioenergia, nos princípios vitais, para nutrir os átomos, que vão se enriquecer para nutrir as moléculas, que vão avançar para nutrir melhor as células, de modo que as células mais especializadas vão nutrir os tecidos, que vão nutrir os órgãos, que vão nutrir os sistemas e assim todo o corpo. Mas quando não temos essa condição, essa habilidade, porque isso é para quando o espírito já domina as leis de aglutinação, ele governa o seu próprio mundo, compondo estas personagens sem precisar importar dos outros reinos. Sigamos a leitura. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo, o alimento do universo? Exatamente isso. Só que o amor como reunificação das mônadas é a energia que os engenheiros siderais usam, esses átomos primordiais, formando o amor substância,
para a construção do macrocosmo. Só que é a mesma energia que deveríamos usar para a construção do nosso microcosmo. Mas por nos faltar capacitação para isso, não foi falta de orientação. Porque no Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Agora, se eu não consigo criar átomos, e eu preciso trazer átomos especializados dependendo da função. Se eu quiser o combustível para a desintegração das estruturas das moléculas de glicose originária dos vegetais ou da proteína animal, eu preciso de átomos de oxigênio. O de hidrogênio não vai fazer o seu papel, nem os de carbono. Está compreendendo? Então, se você tiver uma empresa e contratar funcionários capacitados, especializados em suas funções, você vai ter uma capacidade de produção. Mas se você tiver a mesma empresa e por economia de recursos você contratar pessoas profissionais inabilitados e, além disso, não adquirir a matéria-prima qualificada para o seu produto, você vai produzir um produto de péssima qualidade. E o nosso corpo é a nossa empresa. O produto é o que nós vamos ofertar nos relacionamentos para os seres nas suas variadas frequências. Se o pensamento é harmonioso, nós vamos encarnar nessa estrutura mental, ordenada pela inteligência, pelo campo racional, auxiliada pela imaginação, nós vamos encarnar virtudes para nos servir de leis para aprimorar o nosso universo psicofísico. Ou seja, funcionários de alta estirpe, viajores do âmago da consciência, porque só desce quem subiu, retornando como missionários para ajudar os que estão na retaguarda. Agora, chegando no campo mental, se não encontrar a forma mental adequada para que estas virtudes como leis possam vestir essa roupagem e transitar para o mundo perispiritual, para o mundo biológico através do sistema nervoso central, periférico, auxiliado pelo sistema endócrino, transformados agora, personificado em hormônios, conduzido pelo sistema sanguíneo para ser levados diretamente lá para os microvórtices, no interior dos microtúbulos, na intimidade do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma, como eu já disse várias vezes. Nós começamos a reger como consciência onipresente, onisciente e, ao mesmo tempo, onipotente. Agora respire fundo. Se você quiser desintoxicar as suas células, você vai negar o alimento desqualificado, vindo dos micro-ondas, matéria-prima inadequada, dos refrigerantes, dos açúcares e de outros elementos que não condizem com a realidade do corpo. Então você vai precisar matar, acionar uma lei chamada destruição, que no mundo celular vai chamar-se de autofagia. Você vai autorizar as suas células a se entredevorar ou praticar a autofagia, quer dizer, comer ela própria. Então, as organelas mais fortalecidas pelo pensamento harmonioso, pelos sentimentos que estão encarnando, pela força vital que estamos criando os átomos, moléculas, para ajudar na nova nutrição,
qualificado pelas nossas virtudes. Então agora eu tenho um alto poder de transformação, fortalecendo as organelas mais harmônicas, que obedecem esse jejum da matéria-prima inadequada, dos funcionários inabilitados, para que eu possa desintoxicá-las da presença das organelas viciosas e de outros elementos que compõem as entranhas dessas organelas, até chegar aos elementos subatômicos. Então, se assim é no interior de uma célula, após o chamado jejum e essa reprogramação consciente, nós precisamos trazer um alimento diferenciado daquele que adoeceu o nosso corpo, que enfraqueceu o nosso corpo. Porque se você está usando a matéria-prima especializada para tal função, vamos supor que você usou o bicho da seda para comer as folhas da amoreira e depois sacrificá-lo para extrair os fios, para formar esse tecido de alto nível. E aí você resolve, eu não vou sacrificar tal bichinho, por desconhecer a lei de destruição, e tudo morre para renascer, para se renovar. Ele está sacrificando-se para que surja um produto mais especializado, assim como nós vamos sacrificar o orgulho, a vaidade, a inveja, para fabricar a humildade, o altruísmo, a competência, percebendo que o nosso corpo, conforme o próprio Kardec na Revista Espírita, ele anota com maestria, e lemos na Revista Espírita de dezembro de 1863, sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem o espírito com E maiúsculo, que é necessário nutrir com o espírito, na realidade é com E minúsculo. Mas como é uma citação, não quisemos mudar. Mas temos autorização do próprio Kardec, da Falange do Espírito da Verdade, para alterar a informação que está equivocada, porque um espírito com E maiúsculo não vai comer o outro espírito com E maiúsculo. Você sabe que não é por aí, até certo ponto. Então nós temos o espírito com E maiúsculo, que é necessário nutrir com o espírito que vai formar o amor. A alma em si, o espírito em si, só se nutre de amor, da matéria-prima do cosmos. E o corpo com a matéria. E a matéria é feita de quê? O espírito, o princípio inteligente, se uniu para formar os fluidos, que se transformou em matéria mental, que compôs a bioenergia, que gerou o mundo subatômico, que culminou como princípios vitais, para transformar em fluidos vitais e terminar essa pequena trajetória como lei que organiza e mantém a vida, que é o caso da energia vital. Então, antes foi substância que gerou a vida, depois substância que nutriu a vida, para transformar-se na lei que organiza e mantém a vida. Percebeu? Então não morremos em vão. Então um elemento que morre agora, o seu corpo, ele vai ser fracionado para participar da formação de outros corpos. Agora, o caso da cadeia alimentar, a lei autoriza que interrompamos um corpo, seja vegetal, seja mineral, seja animal, desde que transformemos esse corpo em algo mais e melhor do que era até então. Agora, a maneira como estamos fazendo isso é que está equivocada. Por exemplo, você rasga a folha da couve, do alface, da rúcula, do almeirão, da chicória ou qualquer outra folha com as suas mãos, ou corta-as com uma lâmina de aço ou de outro material.
Você sabe que há uma diferença muito grande no avivar da clorofila dos elementos nutridores e terapêuticos se você colocar o aço ou colocar as suas mãos. Se você estiver explicando o porquê esse vegetal está morrendo e em que ele vai se transformar em você, ele vai se deixar matar como um grão de trigo, agradecendo a Deus, exercitando a gratidão, conforme Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão. Ele se deixa matar para transformar-se em pão para nutrir o homem. Como aquele pequeno átomo, num livro de ensino acadêmico, falando de química e de biologia, um átomo estava no interior de uma rocha há mais de um século e nada acontecia. E ele resolveu orar a Deus, o Senhor da vida. E de repente, a raiz de uma árvore arrebenta a rocha e ele migra para as raízes desta árvore. No outro dia, ele já estava numa das folhas que foi comida por uma cabra. Matou a folha e transformou em leite. E o leite foi retirado já um dia após pelo homem e foi terminar no interior do homem. Ou seja, em pouco mais de 3 dias, esse átomo saiu da rocha, se especializou na planta, qualificou-se no animal e viajou para o reino humano. Um salto quântico. Não é verdade? Quando estamos orando, entendendo que oração é força, e a ação dessa força gera serviço. Agora, o que qualifica esta oração não é o que eu estou pensando, nem o que eu estou dizendo, nem o que eu estou fazendo. Porque evolução não é o que pensamos, nem o que dizemos, nem o que falamos, nem o que fazemos. É o que nos tornamos na ação. Então, quando eu começo a orar e cada palavra revela uma intenção, sabendo que a oração é um ser, isso mesmo. A oração, segundo o que consta na obra Evangelho segundo o Espiritismo, é a filha primogênita da fé. Isso mesmo. E a fé é a mãe de todas as virtudes. E você lembra o que era uma virtude no início? Todas as virtudes sintetizam-se, somam-se, qualificam-se, individualizam-se e recebem o nome de amor ou de consciência. Só que agora a lei. Então, quando você percebe que a fé é mãe de todas as virtudes e a oração é a sua filha primogênita, então a oração vai colocar em ação as demais virtudes para transformá-las no pão da vida ou na lei. Só desce quem subiu. Eu sou o pão da vida, disse-nos Jesus. Eu sou a luz do mundo, a lei. Então, quando percebemos que se tivermos consciência, não precisaremos matar a forma nem da proteína animal, nem do vegetal, nem do mineral. Vamos nos alimentar dos fluidos. Mas se soubermos, se tivermos valores para isso, se conhecermos a lei de aglutinação e dominar o processo, conforme André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, nós vamos pegar as partículas que chamamos de espírito, princípios inteligentes do universo, reuni-los e formar o amor que gera como fluidos, porque o fluido universal ou cósmico vai transformar-se na matéria mental,
que vai transformar-se na matéria bioenergia, que vai gestar o mundo subatômico e terminar como energia nêutron, que ao morrer na forma transformar-se-á em próton, que ao morrer na sua estrutura transformar-se-á em elétron, que ao morrer e transformar-se em fótons. E o fóton, quando se reúne, forma a consciência do átomo. Mas antes, esses fótons eram elétrons. Antes eram prótons, nêutrons, mundo subatômico, bioenergia, matéria mental, fluido universal, matéria elementar, princípio inteligente do universo, psiquismo divino. Está entendendo? Então, quando eu tenho como espírito encarnado, como alma consciente, a habilidade para assimilar esse princípio inteligente do universo, conforme consta na questão 613 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a habilidade que tem para gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo para construir os fluidos, para transformá-los em matéria mental, para especializá-los em bioenergia, para gestar o mundo subatômico, os infracorpúsculos, as linhas de força, os átomos, as moléculas, as células, os tecidos e assim por diante. Mas quando não temos essa habilidade, nós importamos, pronto. Agora, não adianta importar um produto desqualificado, porque até certo ponto ele vai atender o nosso propósito. Eu posso passar uma vida ou alguns anos negando ao meu corpo a mão de obra especializada inerente à proteína animal. E eu posso negar ao meu corpo a proteína vegetal. E até certo ponto a proteína ou os elementos que compõem o reino mineral, que vai enriquecer, por exemplo, o nosso sangue, o plasma. E esses elementos pequeníssimos vão se individualizar-se para formar as moléculas, para nutrir as células, que basicamente o plasma, 95%, água. Então, se eu trouxer água, já estou trazendo seres dentro dessa água com 1/1000 de milímetro. E numa gota desta água consta mais de 9 trilhões de átomos. E cada um é um aglomerado de forças vivas. André Luiz. Então eu estou matando ou interrompendo a forma de uma gota d'água que dentro dela tem seres com 1/1000 de milímetro, maior do que os átomos. Já com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e já com a força e a velocidade de um cavalo a galope nesse universo, perseguindo a sua presa, o seu almoço, a sua refeição nos abismos de uma gota d'água, ou seja, tem seres menores do que ele. Então eu estou matando seres na água para alimentar o plasma do meu sangue. E agora eu estou matando o plasma na forma para alimentar os próprios leucócitos que está mergulhado no meu sangue, as próprias hemácias. E até certo ponto, as próprias plaquetas se nutrem desse plasma. Para mais tarde, as plaquetas alimentarem células lesadas, como peças de reposição, estão servindo de nutrientes para recompor as células e os tecidos. E as hemácias levando
alimentos, e se for para um tumor, ela vai servir de alimento. Porque o tumor, basicamente um tumor cancerígeno, vai se nutrir de sangue e de tudo que esse sangue nas hemácias, nas plaquetas e até nos glóbulos brancos e no plasma possa estar conduzindo. Então, quando entendemos a cadeia alimentar e começamos a imaginar o Cristo, o governador supremo do nosso planeta, ele, na essência, nutre-se das nossas virtudes. Lembra? O Cristo, à beira do poço de Jacó, conversando com a samaritana, que o teólogo Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, narra que a samaritana é a alma e o Cristo, o próprio Espírito, a nossa individualidade. E ele pediu a alma do seu poço, da sua mente, do seu perispírito, do seu universo, água para saciar a sua sede. E ela não tinha. Mesmo ofertando, essa mata a sede momentaneamente. Mas a água que eu hei de lhe dar, se fizer jus, saciará a sua sede eternamente. Porque ele daria a água das virtudes, porque a alma em si só se nutre de amor. Está entendendo? Então, quando eu não tenho condição de dar esse amor para transformar em infracorpúsculos, compor os átomos e tudo que necessito, aí eu vou precisar de importar. E não adianta tomar qualquer água. A água que nutre de fato o corpo, ela precisa ter pelo menos um pH de 9 para enriquecer o que está aqui. Agora, se quiser complicar o que está aqui, tome qualquer água. Mas a água com esse pH, segundo os estudiosos, é que vai alcalinizar o próprio corpo. E agora você está trazendo para o seu corpo vegetais. E aí você fala, mas só como, além de ser vegano, vegetariano, só produtos orgânicos. Tudo bem. Mas a mente de quem plantou o seu produto, as emoções, ou todo o universo consciencial, mental, perispiritual e físico desses seres que cultivaram organicamente o seu produto, pensavam, sentiam, falavam e viviam como Jesus viveu? Lembra da música de Padre Zezinho? Pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, falar como Jesus falou e viver como Jesus viveu. Nessa melodia que nasceu de um fato real, uma criança parando o Padre Zezinho em Portugal, um sinal de trânsito, e perguntando o que era preciso para ser feliz. Então, se já tivermos essa condição para cultivar o vegano, ou o alimento orgânico, ou melhor, cultivar a postura de veganos, comendo alimentos orgânicos, sem problema, você vai conseguir. Porque nesses alimentos está a presença da essência consciencial do ser que o cultivou, ou seja, as suas virtudes. Vai estar a sua matéria mental como bioenergia, transformada em bioenergia. Todo o seu universo perispiritual e físico vai estar impregnado, ou esse alimento vai estar impregnado de todo esse conteúdo. Mas quem colheu o alimento tinha a mesma habilidade, harmonia, consciência? Quem transportou esse alimento tinha igual conhecimento e valores? Quem o comercializou também tinha? Quem comprou? Quem trouxe para o seu lar? Quem o confeccionou?
ele já pode agora estar mais ácido, mais toxicante do que um alimento plantado usando os agrotóxicos, conforme o documentário levado a efeito pela TV Escola, A Evolução do Alimento, no qual, num dado momento, uma jovem puritana, vegana ou vegetariana, dizendo que não comia os alimentos com agrotóxico porque eram infectados, e fez vários elogios deprimentes. Não são elogios de fato, eu só aliviei a frase. Comentários deprimentes é o correto. E o cientista mais habilidoso, mais experiente, falou: eu não sei o que essa moça está dizendo, porque o alimento orgânico que ela está comendo tem na sua estrutura, pela sua habilidade, expertise e qualificação, mais de 70 defensivos agrícolas nele. Ele aprendeu a se defender. No alimento que nós estamos ofertando com agrotóxico, que tem mais ou menos 40, 50 defensivos, nós estamos só ofertando a mão de obra, quando temos ética, para colocar as doses corretas, que faltava a esse alimento para que ele pudesse se defender. E dependendo da harmonia da mente do agricultor, do horticultor, de quem trabalhou desde a terra ao plantio, o cultivo, a colheita, até a finalização, ele pode ser muito mais alcalino, muito mais terapêutico e nutritivo do que o orgânico. Então, alimento orgânico hoje, uma grande maioria só tem o selo, que pode ser comprado, e você sabe disso. Agora, se você plantou o alimento, agora pode ser orgânico. Então, você vegetariano, você vegano, mas sabendo que no seu alimento vai ter a sua estrutura hominal. Que você não está trazendo mais a proteína animal, não abatendo diretamente o animal que morreu e o seu corpo dissociou e vai fazer parte da nossa cenoura, da nossa beterraba, do nosso chuchu, porque basicamente o corpo de um animal é água, que vai voltar para os lençóis freáticos. Outra parte, adubo que vai servir de alimento ao reino vegetal. Outra parte, como pequenos animais que vão formar as colônias de fungos, por exemplo, que vão ajudar os vegetais, e várias outras situações vão ocorrer. Ou seja, a vida para nascer morre e para viver mata. Porque o corpo do Cristo, que é o planeta Terra, os seres dentro do seu corpo estão se entredevorando e ele autorizando tal fato, porque ele tem poder para impedir, se fosse o caso. Então a leoa que abate a zebra está dentro do corpo do Cristo. Então um Cristo, governador de uma galáxia, está autorizando que esta galáxia se nutra de uma galáxia menor. E aquela galáxia menor, gerenciada por um outro Cristo, sabe dessa lei e se deixou integrar por esse Cristo maior para ser com ele um só. Então, quando não temos essa consciência e maltratamos os animais, agora é outra coisa. Porque a lei garante a liberdade às galinhas que nascem, crescem livres, nutrem do que é adequado para a sua vida e, ao mesmo tempo, vai chegar o momento que ela, transformando-se em alimento humano ou não, ela morrerá. Por exemplo, você que é vegetariano ou vegano, porque basicamente nós nos nutrimos frutas e alguns legumes, verduras, se nos der a opção para tal. Então nós que atingimos esse estágio, se alguém nos ofertar o único alimento que ele tem, um bife, por nos faltar a consciência, porque está aqui na leitura de Kardec. E na realidade, a informação nos chama muita atenção.
Então, sobre a Terra, os encarnados têm uma missão a cumprir. Tem o espírito, que é necessário nutrir com o espírito, e o corpo com a matéria. Mas a natureza da matéria influi sobre a espessura do corpo e, por conseguinte, sobre a manifestação do espírito. Pode-se ser bom cristão e bom espírita e comer à sua maneira, contanto que seja um homem razoável, quer dizer, como o estritamente necessário. E Paulo de Tarso, o bom mesmo é não comer carne, não beber vinho ou qualquer outra coisa que venha complicar o nosso organismo. Mas quando for na casa de alguém por questão de consciência, coma de tudo que se compre no açougue. Está na Bíblia, com Paulo de Tarso. Então, o que nós estamos falando é de uma alimentação consciente, responsável. Negar o corpo à mão de obra especializada para a edificação de um tecido, na desculpa que outro elemento do reino vegetal tem a expertise, por um tempo, o seu veículo, o motor do seu carro, você pode dar um óleo de qualidade inferior. Ele vai continuar funcionando, mas a vida deste motor, que poderia, no caso de um motor de determinada marca, que vai até 600 mil quilômetros, com óleo de má qualidade, vai ter a metade. Mas para outros motores que duram 200 mil quilômetros, 300 no máximo, óleo de péssima qualidade vai diminuir no mínimo a metade de sua vida útil. Assim como uma graxa de má qualidade, um pneu de má qualidade, você já sabe disso. Então, por questão de consciência, se o meu corpo pede potássio, e sabendo que na casca da banana tem 60% mais de potássio do que na polpa, eu não vou trazer uma vitamina sintetizada quimicamente, que os elementos têm a aparência da expertise. Isto mesmo. Os átomos de carbono que participam da estrutura do grafite, você só muda a conformação molecular, não aumenta nem diminui nenhum átomo, é a mesma molécula do grafite e do carvão, ele vai transformar-se em diamante. Mas um diamante que só tem a aparência do diamante natural. Esse pode ter nascido num relance sem a experiência. O outro tem a experiência de quase 6 bilhões de anos. Isso mesmo. Então, na hora de um joalheiro avaliar a estrutura desse diamante, o que é que ele vai considerar? A roupagem externa, apenas a forma externa, ou vai qualificá-lo pelas suas formas geográficas, pela sua estrutura interna? Você sabe como ele avalia? Com aquela pequena lupa, ele não considera a agilidade do joalheiro que fez a lapidação. Ele considera a geometria adquirida pelas experiências através dos milênios, porque ele começou como carvão, viajou pelas entranhas da terra, servindo de alimento aos vermes, micróbios, bactérias, até vírus, e transformou-se no diamante. E agora o joalheiro vai entrar mentalmente dentro da estrutura para observar essa geometria magnífica. Por isso nós podemos ficar, como eu já fiquei, vegano por uma vida, sem saber que estava matando o meu corpo. Morri muito jovem e nasci na outra vida com leucemia, ou seja, com a desqualificação das minhas hemácias, com a própria estrutura da minha medula espinal e até da medula óssea, toda desqualificada por não ter fornecido ao meu corpo
o alimento condizente com a realidade subatômica, atômica, molecular, celular e desses tecidos. E agora estou nascendo com falhas congênitas. E quando alguém não me empresta parte da sua matéria-prima especializada, eu, com leucemia, o outro, às vezes, carnívoro, porque é a medula dele que serviu para mim. É a que vai atender às minhas necessidades e pode, em compatibilidade com a minha necessidade, ajudar-me a sobreviver. Então, a alimentação não é só comer. Porque não é só o que comemos. O que comemos ou o que canalizamos pelo sistema digestório não passa de 5% do que necessitamos para viver. Isso mesmo. Mais de 70% vem do ar que respiramos. E no ar está toda a essência animal, hominal, vegetal, mineral e de outros reinos. Porque quando pensamos, o nosso pensamento está criando formas. Quando sentimos, estamos dando vida. E esse pensamento se projeta para fora, sendo mentalizado ou verbalizado. E através das nossas atitudes, nós vamos exteriorizar um energismo de contentamento, de alegria, satisfação. E isso tudo está incorporando-se no ar. Assim como a força de trabalho do animal, do vegetal, do mineral e outros. Se soubermos respirar, nós vamos nutrir o corpo em mais de 70%. E valores de respeito à vida pelo ar que respiramos, pelo alimento que interrompemos a vida, seja vegetal ou mineral, se estamos vegano ou vegetariano, enriquecido pela consciência animal hominal, porque está tudo está em tudo. Então agora nós estamos trazendo vidas especializadas, quando temos ciência disso, quando temos os valores morais do respeito a essa vida, nós vamos enriquecê-la por esse respeito no pensar, no sentir, no falar e no agir. Mas uma emoção violenta sobre o corpo. Eu sou vegano, mas odeio jiló. Eu sou vegano, mas detesto pimentão. Eu sou vegano, mas tenho nojo da berinjela. E como fica? Porque eu estou matando essas vidas mesmo antes de entrar no meu universo. Porque uma emoção violenta sobre o corpo ou sobre essas vidas quando as criticamos dizimam, como nos confidenciou a professora universitária Daniela da Universidade Federal de Cuiabá na época. Se ela não estava em harmonia quando ia coletar os tecidos vegetais e animais, ela dizimava toda a população das vidas que ela coletou. Coletado em harmonia e em desarmonia na hora de colocar o reagente para fazer os seus experimentos, ela dizimava como se fosse uma bomba atômica. Então, se somos veganos de fato, jamais teremos o direito sequer de reclamar de qualquer vida do reino vegetal ou mineral, ou do ar que respiramos, ou da luz. E muito menos de nós mesmos, dos semelhantes na mesma forma, na forma humana, e também o respeito aos animais. Respeito aos animais não é só deixar de matá-los, de interromper as suas vidas para transformá-los em algo superior se tivermos habilidade para tal. Respeitar os animais é muito mais do que isso. Quem respeita os animais não castra o animal. Isso é respeito ao animal. Desrespeito ao animal é castrá-lo. Agora, se eu quiser controlar a produção, eu tenho meios para isso, sem precisar castrar. Uma cachorra, por exemplo, que não tem a chance de dar à luz pelo menos uma vez,
ela morre muito cedo de câncer. Isso é respeito? Os animais morrem quando falamos mal da vida alheia. Quando matamos um vegetal de forma inconsciente e deixamos os elementos se destruírem sem promovê-los, nós estamos ferindo todas as vidas animais, vegetais, minerais e outras no nosso planeta. Alimentação consciente é uma coisa, e eu vou trazer a mão de obra especializada para o meu corpo conforme a minha necessidade real. Agora, se eu não conheço o meu próprio corpo, não tem como eu saber do que ele necessita de fato. Temos o caso de uma criança, que futuramente vamos dizer o nome dela, da mãe, do pai. Então a mãe carnívora, pai carnívoro, quando a mãe percebe que tinha concebido, houve a fecundação, ela passou a ser vegetariana e fazer um massacre para quem continuava comendo carne. Uma apologia, uma coisa desastrosa. E avisamos que a sua filha, aquele espírito, não tinha qualificação para ser vegetariano ou vegano. Ela insistiu e quando a criança começou a necessitar da proteína animal e era negada, ela começou a morrer. E o pai pediu socorro e nós interferimos de uma maneira até meio grosseira, dando ordens para que a mãe voltasse a comer carne e desse à sua filha também. Agora, hoje a filha, com mais ou menos 12 anos, escolheu. Agora está pronta para ser vegetariana ou vegana, se for o caso. Mas é ela que qualificou o seu mundo mental, mudou o seu moral e agora está pronta para isso. Então, querer tornar carnívoro um espírito que já chega vegano, vegetariano e às vezes comendo o mínimo de vegetal, trazendo o mínimo de minério para dentro do seu corpo, é um desastre, é um crime. Assim como querer transformar em vegano um espírito que não tem habilidade ou em vegetariano, também é outro crime. A mãe Miriam, do Jardim Japão em São Paulo, mesmo escolhendo estar vegana, vegetariana, mas seus filhos carnívoros, fazia o alimento com muito amor aos seus filhos e respeitando-os. Mas chegou um momento que o seu corpo não aguentou. Ela precisou dar um passo atrás e reconsiderar, e o fez com harmonia. Então precisamos ter essa coerência entre o querer e o saber, entre o saber e o fazer. Não estamos ditando norma nem proibindo, porque o Espiritismo não proíbe coisa alguma, não impõe coisa alguma. O Espiritismo propõe. E o que propõe é baseado em fatos de experiências morais, ou seja, em experiências vivenciadas. Tudo é espírito. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Allan Kardec, em obras póstumas, na lição Teoria da Beleza, ele vem afirmar: quando os valores morais estão em alta em nosso cenário, os nossos pensamentos sutilizam-se. Se os pensamentos sutilizam porque estamos encarnando virtudes nessas formas mentais, o perispírito sutiliza e o corpo físico também. Nem o perispírito necessitará mais de emoções, de ofensa, de revide, de inveja, de orgulho, de egoísmo. Agora ele vai alimentar-se de humildade, de altruísmo, de competência e de outras virtudes.
E o corpo vai necessitar do mínimo de alimentos físicos e os mais sutis. Migraremos da quantidade da proteína animal para a qualidade e até sair da carne vermelha. Depois migraremos para a carne branca, para o peixe. Saímos de lá para o vegetal. Inicialmente uma quantidade maior, depois vamos diminuindo a quantidade até comer o mínimo, sair do vegetal, ficar só no minério, conforme Madre Teresa de Calcutá, e depois conseguir sair do mineral e viver como esse indiano com mais de 90 anos vive, sem comer, sem beber, mas respira. E no ar, como eu disse, está toda a vida do planeta. Num único átomo existe tudo que existe, que tem no planeta como um todo. Então, quando falamos da proteína animal, vegetal, mineral, cada um tem a sua expertise. Eu posso escolher dar ao meu corpo alimentos desqualificados sem a habilidade necessária para o meu sustento. Mas ele vai ter uma vida até um X, como você percebe alguém fumando durante uma vida e não acontece nada. Só que na outra já nasce com câncer pulmonar ou desenvolve muito cedo. Então não estamos proibindo nada, estamos apenas pedindo que vise o aproveitamento total da energia, seja ela qual for. O não desperdício de coisa alguma e o fazer o máximo com o mínimo. Começando por ser honesto consigo mesmo, usando de humildade diante a nossa ignorância, sendo sinceros uns com os outros e sendo fiéis à nossa proposta de vida. Não é pelo que o outro come que vamos qualificá-lo com o seu caráter, com a sua moral. Mede-se, segundo Jesus, o caráter de um homem, não pelo que ele come, mas pelo que ele fala, pelo que ele faz. Não é o que entra na boca se eu tenho necessidade. É o que sai da boca é que me torna mais ou menos melhor. Então pense a respeito disso. Tenho o direito de duvidar de tudo isso. Não estamos pedindo que acredite. Só estou te lembrando que o reino vegetal é sustentado pelo reino mineral. E o reino mineral é o alimento do vegetal. O reino animal é sustentado pelo vegetal e pelo mineral. O reino hominal é sustentado pelos três. E assim sucessivamente. Aí você vai dizer, o reino angelical vai se nutrir de nós, sim, das nossas virtudes. Porque o reino vegetal doa o que há de mais puro a nós. Começa pelo oxigênio, que é o seu elemento mais nobre que existe. Depois pelos seus frutos, se for um tomateiro. Pelas suas flores, se for uma couve-flor. Pelos os seus ramos, se for um agrião. Se for um espinafre, pelos seus galhos, e etc. Pelas suas raízes, se for o aipim, a macaxeira, a mandioca, o inhame. E assim, o vegetal existe em várias dimensões, cada um ofertando parte do seu corpo até a sua totalidade. E assim como o animal. O nosso sangue, se soubermos separar, uma bolsa de sangue pode ser fracionada em 4 dimensões conscienciais: plasma, plaquetas, leucócitos e, ao mesmo tempo, o que nós chamamos, então, plasma, plaquetas, leucócitos e hemácias. Então, 4 dimensões. Se a pessoa está com anemia, eu forneço as hemácias. Se as plaquetas estão baixas, eu forneço as plaquetas. Se o plasma está muito denso, eu vou fornecer, e desqualificado, eu vou fornecer somente o plasma. Se o seu sistema imunológico está baixo, com baixa resistência,
vou fornecer este. Eu não preciso fornecer a bolsa de sangue inteira para um só elemento. De modo que pensemos nisso. Vamos comer o que o nosso corpo tem necessidade com consciência e com coerência. Fiz um teste outro dia. Nós provocamos espiritualmente um enfraquecimento de uma pessoa que estava vegana, vegetariana, melhor dizendo, por quase 6 anos. Ela começou o enfraquecimento. E sugerimos que ela comesse o peixe para testar a sua humildade. E ela não pensou 2 vezes. Voltou para os frutos do mar, no caso do peixe, o camarão e etc., com humildade, mesmo sendo médica. E testificando após, nos seus exames, que estava tudo mais ou menos equilibrado. Agora, tudo mais ou menos equilibrado na quantidade não significa qualidade. Compreendeu? Eu posso estar com as taxas tudo normais em quantidades, mas mão de obra desqualificada. Na minha empresa tenho os funcionários na quantidade exata para cada setor, mas não tem a especialidade que carece cada setor para que haja a produção desejada. E a própria empresa não tem a matéria-prima qualificada para os funcionários qualificados. Então, por mais que sejam qualificados com a matéria-prima desqualificada, não vão produzir um bom produto. Então, precisamos ter a coerência entre o pensar e o sentir, entre o falar e o agir. Então, eu penso na nutrição do meu corpo, vou sentir o que eu estou pensando, já criando os átomos, moléculas, células e tecidos, com o meu modo de pensar, de sentir, de mentalizar. Mas nas minhas ações, o que é que eu estou fazendo dessa energia? E o que é que eu estou trazendo de fora para dentro para qualificar o meu patrimônio em todos os quadrantes do meu corpo físico, perispírito, corpo mental e outros. Pense com carinho, mas como eu disse, o Espiritismo, como ensino universal dos Espíritos, nos ensina a pensar, raciocinar, duvidar e indagar. Gratidão a você pela sua audiência, por se inscrever em nosso canal, por dar o like, por compartilhar, por propagar essa ideia se ela está te servindo para alguma coisa. Se discordar, compreenda-nos, é o que temos de melhor para o momento. Estamos nos esforçando a cada dia para compreender e vivenciar de forma mais profunda cada situação para ter o que ofertar a você. Um produto de melhor qualificação para nutrir a tua mente, a tua consciência, os teus tecidos psíquicos e emocionais, para qualificar com mais harmonia o seu corpo biológico e necessitar do mínimo. E agradecemos a todos os que nos sustentam monetariamente, quer sejam os sócios, conforme está em nosso site, você pode se associar, dar a sua contribuição mensal ou espontânea, uma vez só ou como você queira. Os patrocinadores como o Hotel Del Príncipe e a Pousada Colonial, Hotel Del Príncipe em Marabá, Pará, Pousada Colonial em São Luís, no Maranhão. E estamos indo desta viagem a Maranhão. Nos hospedamos lá e, como sempre, sendo acolhidos com todo carinho, com todo amor, com todo amparo que aquela equipe nos propõe. Sobre a regência de alguém com habilidade para tal e o nosso irmão José Benedito como sócio proprietário dessas 2 unidades hoteleiras para nos agraciar com seus serviços, com seus produtos, com a sua assistência. Visite, vale a pena, tanto em São Luís, lá no Centro Histórico, conforme você está vendo o endereço, os telefones, o e-mail, quanto em Marabá, no Hotel Del Príncipe, hotel de alto nível, na higiene,
na qualificação dos produtos, na cozinha e nos funcionários e tudo mais. E se você quer um veículo de alto nível, também de alta qualidade, com os nossos amigos e irmãos da Alvorada Veículos, onde o slogan dessa equipe, do Márcio, do Bruno e do Vanderlei, só recebe os benefícios da lei divina quem respeita a lei dos homens. Tanto José Benedito faz isso, e ele doa parte de tudo que conquista por amor à vida, por amor às boas obras, como faz para conosco, assim como a Alvorada Veículos. E se você quiser fazer um bom investimento, como o Anderson, o que está nos conduzindo até você como técnico dessa espaçonave de luz, o responsável por tudo isso aqui estar acontecendo no nosso estúdio, por toda a parte técnica e operacional, a edição, a TV web, tudo sobre sua responsabilidade, a quem agradecemos profundamente, juntamente com a Matsumoto Imóveis, que se você quiser que alguém cuide do seu imóvel, locando ou até vendendo, se você quer vender com um valor justo, ou se você quer comprar, fazer um bom investimento, fale com a Ana Helena, na Matsumoto Imóvel, conforme também está aparecendo os endereços e telefones. Então agradecemos a tudo e a todos os seres, os nossos parceiros como a TVC em Três Lagoas, que reprisa os nossos programas no sábado e domingo às 9 da manhã, horário local, a Rádio Web Portal da Luz, em Dourados, Mato Grosso do Sul, que fazem o mesmo nas sextas-feiras e nos domingos, em vários horários, assim como a TV Web de Frutal, Minas Gerais, idem, e outras associadas pelo Brasil afora. Então, a tudo e a todos os seres, a nossa gratidão profunda, rogando a Deus que nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumentos de sua paz. E onde quer que estivermos, em cada pensamento, em cada sentimento, palavra ou atitude, possamos nós falar da verdade, sentir o que está falando, pensar no que está sentindo e viver o que está pensando, sentindo e falando como Jesus viveu. Paz profunda a todos, gratidão eterna, e domingo que vem nos encontramos em mais uma live, onde nós vamos interagir e responder diretamente às suas questões. Muito obrigado, muita paz a todos.